Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui em nosso canal. É sempre bom tê-los aqui conosco. E o intuito do nosso canal, eu e o irmão Ricles aqui, é levar este conhecimento para vocês de forma genuína e de forma fiel, que isso chegue até em sua casa. Mas a palavra de Deus, a gente entende que ela é histórica, geográfica, geopolítica, espiritual, mas ela sempre nos direciona para a volta de Cristo, a primeira e segunda volta de Cristo, o seu reino milenar aqui na Terra, Jerusalém, Israel sendo ali Sião, né? E Deus reinando ali em Sião sobre todo mundo ali, para que seja cumprida a festa dos tabernáculos. E isso é importante saber. E nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Graças a Deus, né, a gente está aqui com os 500 inscritos aqui no nosso canal. A gente agradece a cada um de vocês. A gente espera que isso possa aumentar com compartilhamento de vocês, que vocês possam estar falando para outros irmãos para estudar aqui conosco. Para quem não sabe, eu e o irmão Ricks, a gente já foi de denominações evangélicas. Mas o que nos fez afastar um pouco de templos, além de ter o partidarismo, né, das igrejas, é cada um ali defendendo, né, a sua parte, como Paulo fala. Então assim, a gente foi perdendo um pouco, Deus foi nos mostrando e a gente foi ficando separado disso, dessas coisas, para ensinar melhor para vocês, porque às vezes quem está lá dentro não enxerga. É difícil eles assumir que eles estão errados. A palavra de Deus, ela é muito ampla e profunda. A gente precisa entender que quando a gente está errado, a gente precisa assumir o nosso erro. Então vou mostrar hoje aqui para vocês alguns pontos nas escrituras que os pré-tribulacionistas usam para falar do arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, 7 anos antes da grande tribulação. Dizem que a igreja não pode sofrer, que a noiva não pode ser açoitada, não pode passar por perseguição, e que Paulo ensinou isso. Só que eu vou mostrar para vocês que Paulo, ele preparava a igreja nas perseguições da igreja primitiva. Ele mostrou, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde as pessoas estavam desanimadas, ele ensinou para a igreja perseverar e acreditar na ressurreição. Ele de maneira nenhuma falou para as pessoas que elas não iam passar pela grande tribulação. Até porque Paulo, ele conhecia muitos profetas. Paulo conhecia muito a lei. Páscoa, asmos, primícias, que Jesus ressuscitou nas primícias, e que em Atos 2 ele derramou Pentecostes, que teria que ser trocada a trombeta, que Paulo tocou muito, anunciando o evangelho, e que Cristo voltava na festa da expiação e nos levando para o milênio, para cumprir os setes, todos os setes da palavra de Deus, que é um mistério que está lá em Apocalipse, que são os 3 setes, que é a vitória de Cristo e a igreja sobre a marca da besta e essa grande Babilônia que é este mundo. E eu vou mostrar para vocês aqui que é um texto usado para falar que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque Paulo se incluiu na parte que fala nós, os que ficarmos, ou seja, está falando que Paulo esperava a volta de Cristo no tempo dele. E, por exemplo, você pode pegar, às vezes, um pré-tribulacional, ele não pensa, mas se você perguntar para ele, quem que é o templo do Espírito Santo? Ele vai virar para você, e eu também vou virar, é o nosso corpo. Na segunda aliança, Cristo, ele sobe, deixa o Espírito Santo, e o templo, agora, não é mais um templo igual tinha na primeira aliança, o primeiro templo e o segundo templo que foi destruído no ano 70, certo? Agora o templo do Senhor é o nosso corpo. E isso eles concordam. Só que quando chega no tempo da grande tribulação, esse templo, ele já não é mais o nosso corpo. Eles já acreditam que o anticristo, ele vai fazer um terceiro templo. E ali ele vai pisar, e ali ele vai assentar o trono e vai, sabe? Então gera uma contradição. E de certa forma, eu acho que eles não param para pensar nessas coisas. Paulo, de maneira nenhuma, isso eu falo afirmando para vocês, esperava Cristo no tempo dele. Até porque ele conhecia os profetas, como eu já falei, e ele conhecia a estátua de Daniel.
No tempo dele na perna, ele sabia, na perna da estátua, ele sabia que Roma teria que se dividir, ele sabia que teria que chegar o tempo dos pés, para depois chegar os 10 dedos dos pés da estátua, para depois subir o chifre pequeno, fazer guerra aos santos, para depois a rocha vir, pode ler lá no capítulo 2 de Daniel, e bater nos pés da estátua. Paulo sabia que isso nem em 100 anos, na época dele, poderia acontecer. E olha só para você, de Cristo até nós tem 2000 anos. E isso, né, tá para acontecer em nosso tempo. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 15. Um texto usado para falar que Paulo e a igreja esperavam a volta de Cristo no tempo dele. Vocês viram que os outros apóstolos falam que o evangelho teria que ser pregado no mundo inteiro. Então, como que seria no tempo dele? Para pensar. Mas vamos ao texto que é usado pelos pré-tribulacionistas, que diz assim, no verso 14, vai estar dizendo assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. No verso 15 diz assim, ó, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ou seja, Paulo recebeu isso do Senhor. Ou seja, se ele esperava Cristo no tempo dele e Cristo não veio, ele mentiu, porque isso era a palavra do Senhor. Por palavra do Senhor que nós, ou seja, ele e as igrejas, Paulo falando, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Só que eles esquecem que Paulo aqui, ele está animando o espírito das pessoas para não temer a morte, a perseguição que tinha na época, por causa de Domiciano, por causa de Nero, que era terrível, que foi se extinguindo ali até João na ilha de Patmos, que foi o último apóstolo ali. Paulo foi um que foi decapitado. Então, sem eles quererem, eles colocam Paulo como uma pessoa que não sabia de nada, sabe? Uma pessoa muito leiga dos profetas, da lei e dos tempos determinados. E Paulo sabia muito dos tempos determinados, das festas e das duas casas de Israel, da junção das duas casas. Paulo sabia que as duas casas teriam que se unir novamente, porque seriam as duas testemunhas no tempo do fim, que iam restaurar todas as coisas, que Cristo ia restaurar essas duas testemunhas. Paulo sabia de tudo isso, mas o que o pré-tribulacional vai lá e faz? Vai lá e coloca um Paulo que não sabia de nada. Vamos acompanhar comigo lá em 2 Coríntios, o mesmo Paulo que vai estar dizendo no capítulo 4, no verso 14. Ele vai estar dizendo assim: sabendo que o que ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, o mesmo Paulo que lá em Tessalonicenses colocou nós, os que estivermos vivos, ou seja, ele estaria vivo para a vinda do Senhor, aqui ele se inclui entre os mortos. Então não dá para tirar uma conclusão. Ou seja, será que a Bíblia ela é um livro contraditório? Paulo é um escritor contraditório? Não. Paulo, lá em Tessalonicenses, ele diz que ele recebeu do Senhor. Ele recebeu do Senhor o que ele estava ensinando ali para a igreja. Ou seja, não podia errar. Paulo e a igreja não esperavam um arrebatamento secreto de forma alguma. O nosso Deus, ele não é um Deus desorganizado. Põe isso na cabeça. Esse pré-tribulacionismo já era para ter caído por terra há muito tempo. Era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que isso tenha, de certa forma, abrido um pouco do entendimento de vocês. Agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui e até os próximos estudos. Peço que vocês compareçam, estejam aqui conosco aqui, curtindo, compartilhando. É sempre bom estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.